E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica e sejam todos muito bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da História. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito dos conflitos que ocorreram na República Oligárquica, os conflitos da Primeira República. Nós vimos que, desde que a República foi proclamada no Brasil, não foi fácil para seus governantes. Na fase da República da Espada, nós tivemos a revolta da Armada. A Marinha se revoltou contra o exército, contra o governo republicano, queria uma maior participação, queria o poder para si. Então, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto enfrentaram problemas com a Marinha. Com o fim da República da Espada, e o início da fase da República Oligárquica, os problemas não vão acabar, eles não vão diminuir, vão continuar acontecendo. E aí, na fase da República Oligárquica, nós vamos dividir os conflitos em dois tipos. Os conflitos que ocorreram na zona rural e os conflitos que ocorreram na zona urbana. Na aula de hoje, nós vamos dar ênfase aos conflitos da zona rural, aos conflitos rurais da Primeira República, que são 3 em particular, que a gente vai dar uma abordagem um pouco mais detalhada a respeito. Nós falaremos a respeito da Guerra de Canudos, no sertão baiano. Falaremos a respeito da Guerra do Contestado, na divisa do Paraná com Santa Catarina, lá na região sul do Brasil. E falaremos a respeito do cangaço, que percorreu boa parte do sertão nordestino. Esses 3 conflitos, ocorridos na fase da República Oligárquica, são os principais conflitos da zona rural, que são os que a gente vai estar falando hoje. Vamos começar falando a respeito da Guerra de Canudos. Foi um movimento ocorrido entre 1896 e 1897, no sertão baiano. Era um movimento liderado por Antônio Vicente Mendes Maciel, ou popularmente conhecido Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele era funcionário público do governo baiano, ele era uma pessoa de muitos conhecimentos, ele era estudado e desgostoso com a vida, desgostoso com o divórcio, com a esposa. Ele abandona tudo e resolve sair percorrendo o sertão nordestino, o sertão baiano, fazendo pregações religiosas. Como um missionário percorrendo o sertão. E nessas pregações ele pregava a igualdade, o fim da humilhação que o sertanejo vivia, que o sertanejo tinha direito à cidadania e uma série de coisas. Não demorou muito, o nosso Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, vai ganhar uma enorme adesão popular. Vários sertanejos abandonam seus empregos, abandonam seu serviço nas grandes fazendas dos grandes coronéis para seguir o Antônio Conselheiro nessas pregações. Chega um momento que tinha tanta gente seguindo o Antônio Conselheiro que em 1893 ele decidiu fundar o chamado Arraiá de Canudos. Arraiá esse que atraiu milhares de sertanejos. Milhares de sertanejos, milhares de pessoas abandonaram a vida que tinha de miséria, de exploração nas fazendas dos grandes coronéis para ir morar no Arraiá de Canudos, onde Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, pregava a igualdade, bem aos moldes do socialismo. Tudo que era plantado pertencia a todos e era dividido igualmente por todos, que todos tinham que ter igualdade. Isso atingiu, como uma bala os grandes coronéis, E aí esses grandes coronéis passam a exigir, junto ao governo da Bahia,
que passa a exigir, junto ao governo republicano, né, a república oligárquica, uma atitude para colocar o fim, né? Vem isso como uma afronta. E outra, o nosso Antônio Conselheiro era, sim, um grande defensor da monarquia. Né? Isso, claro, não pegou nada bem junto ao governo republicano. E aí, o que vai acontecer? Né, à medida que o arraiá crescia e atraía mais sertanejos, Conselheiro, né, ganhava a ira também da Igreja Católica, né, dos fazendeiros, do governo republicano. A junção dessas três forças descontentes com o arraiá de Canudos vai gerar um conflito bastante perigoso para os sertanejos que moravam lá. O governo da Bahia e o governo federal republicano interviram com 4 expedições militares contra Canudos. A primeira expedição ocorreu em 1896, com as tropas baianas, apenas as tropas baianas. Canudos venceu, humilhou, né, as tropas da milícia, né, baiana, que eles chamavam a milícia, o exército, de macacos. Né? O grupo dos sertanejos venceu os macacos, humilhou, né, esse grupo. A segunda expedição ocorreu em janeiro de 1897, com tropas baianas, só que com um número maior. Claro, Canudos venceu novamente. A terceira expedição ocorreu em março de 1897. Vocês estão percebendo que tudo muito próximo, né? Com tropas agora do Exército Baiano e com tropas do Exército Federal. Né? Uma tropa gigantesca. O Antônio Conselheiro foi morto nessa terceira expedição, mas a resistência do sertanejo que residia em Canudos continuou, né? O exército foi derrotado mais uma vez. Agora com tropas federais, a derrota mais humilhante ainda. Apesar da morte do Antônio Conselheiro, foi mais humilhante ainda. Na quarta expedição, com um número gigantescamente maior, o exército vence, né? Em abril de 1897, a quarta expedição, e aí Canudos foi totalmente destruído e os sertanejos tiveram que voltar para suas fazendas e trabalhar novamente para os grandes coronéis. Esse foi o movimento de Canudos. Vamos falar agora de outra guerra, a Guerra do Contestado. Essa agora lá no sul do Brasil, lá na região sul, lá na divisa do Paraná, do estado do Paraná e de Santa Catarina. Ela ocorreu entre os anos de 1912 a 1916. Movimentos, né, motivos que levaram esse descontentamento lá naquela região. Na verdade, não foi só um, foi uma somatória de vários motivos. Quais foram os principais motivos? Primeiro, agricultores e poceiros estabelecidos na região. Muitas pessoas tomaram posse ilegalmente de terras e começaram a plantar, né, a cultivar a terra, né, na região. Agricultores que trabalhavam e que se fixaram na região de forma ilegal, mas estavam fixados lá há algum tempo já, há bastante tempo, vamos dizer assim. Territórios ocupados por fazendeiros que extraíam tanto erva mate quanto a madeira, né, na região. Esses são chamados de madeireiros. Então, nós tínhamos os fazendeiros proprietários legais da terra que cultivavam a erva mate e extraíam madeira. Contra os poceiros ilegais, né, que se estabeleceram na região, que viviam da agricultura básica, vamos dizer assim. Mas somado a tudo isso, vai ter na região também a presença de uma companhia estrangeira para a construção de uma estrada de ferro. Companhia essa que tinha o apoio do governo federal, que queria construir uma estrada de ferro na região. Para a construção dessa estrada de ferro, tinha que desapropriar terras dos fazendeiros que tinham a posse legal da terra e tinha que desapropriar as terras daqueles que tinham tomado posse ilegalmente também. E somado a tudo isso, tinha também, né, os dois estados, do Paraná e de Santa Catarina, que reivindicavam a posse da terra para si. Por isso, guerra do contestado, por contestar a posse da terra. Né? E nós tínhamos também, nesse embaralhado todo, o surgimento de um pregador religioso, o monge José Maria, que passa também a fazer pregações bem aos moldes do Antônio Conselheiro, lá da Guerra de Canudos, estão lembrados?
Então, o monge José Maria, passa a fazer pregações religiosas na região e funda lá também um arraiá. Funda lá um povoamento na região, o que torna, né, a região mais conflitante ainda, né? Essas pessoas que vão residir junto ao monge José Maria são chamados de caboclos, né? Eles reivindicavam o direito à terra, reivindicavam o direito à liberdade religiosa. Os caboclos vão ser constituídos por pessoas que vão residir com José Maria e também vão ser constituídos por aqueles que tomaram posse ilegal da terra, lá, aqueles agricultores, também são chamados de caboclos. O exército enviou uma tropa grande, gigantesca e muito bem armada para a região. Foi o primeiro conflito no Brasil a contar, né, inclusive com o avião como uma arma. É o primeiro conflito brasileiro a ter ataques aéreos. Foi na Guerra do Contestado, lá no sul do país, na divisa do Paraná e de Santa Catarina. O fim do conflito ocorreu em 1916, com a vitória do exército, deixando um saldo de aproximadamente 20 mil mortos. Quer dizer, muita gente morreu no Contestado, assim como também muita gente morreu lá em Canudos, no sertão baiano, né? E o terceiro e último conflito que nós estaremos abordando na aula de hoje é o cangaço. Os cangaceiros foram grupos armados que percorriam o sertão entre os anos de 1870 até 1940, que o primeiro grande grupo de cangaceiros vai ser, né, capturado, vai ser morto, né, vai ser preso, né, lá no sertão nordestino. Eles provinham de grupos que viviam de forma bastante explorada por parte dos fazendeiros. Lembra dos jagunços, dos grandes coronéis, dos grandes fazendeiros, que foram inclusive treinados pelos próprios fazendeiros? Eles vão abandonar esses fazendeiros e vão fundar esses grupos. Muitos desses grupos de cangaceiros vão ser fundados por esses jagunços que foram treinados pelos próprios fazendeiros. Ou seja, né, eu estou dando alimento para a própria cobra que vai me picar depois. Mas ao mesmo tempo que eu treino, eu exploro. E aí esses cangaceiros são formados por grupos, né, que reivindicavam uma vida melhor, o fim daquela exploração desenvolvida pelos grandes fazendeiros, né? Eles despertavam medo e ao mesmo tempo fascínio em boa parte da população do sertão nordestino. Os cangaceiros mais conhecidos foi o grupo de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Esse foi o grupo mais conhecido, ele não foi o único, tá? Existe um grande equívoco aí de achar que foi o único grupo de cangaceiros, porque não foi, né? Mas foi um dos mais conhecidos. O grupo de Lampião percorreu o sertão nordestino por aproximadamente 20 anos. Eles saqueavam cidades, eles saqueavam fazendas, né? E dentro do grupo eles faziam uma divisão igualitária de tudo, né? Não tinha quem teria mais, quem teria menos, né? Então o grupo tinha meio que um ideal de igualdade e um ideal de fidelidade entre si. Isso é muito importante, né, ser ressaltado. Em 1938, Lampião e Maria Bonita, a sua esposa, que de bonita não tinha muito, né? Vamos deixar claro aqui, né? E o bando inteiro do grupo do Lampião caíram em uma armadilha da polícia, dos macacos, que eles também chamavam de macacos. Foram mortos, foram capturados e mortos. Foram decapitados, né, depois do fuzilamento, e aí as suas cabeças percorreram as principais cidades do sertão nordestino, ficando expostas em praça pública, né, para servir de exemplo, para que ninguém possa largar a vida que tem e seguir um grupo de cangaceiros e agir novamente como os cangaceiros. Muito importante a gente ressaltar isso aqui, ok? Então, as revoltas da zona urbana fica para uma próxima aula. Um grande abraço a todos, né? Cuidem-se. Fui!